Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, criadora do blog Vivo que Você É, praticante certificada de EFT, e para mim é imensa alegria poder estar aqui e passar essas informações importantes para vocês. Denise, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, Vladimir, rica noite para você. Vivi, rica noite para você. Heloísa, rica noite para você também. Sejam todos bem-vindos a essa live que tem a intenção de trazer muito esclarecimento. Filipa, rica noite para você. Seja bem-vinda. Então, na sexta-feira eu comecei falando chakra básico. E no que implica o seu principal decreto é o decreto negativo de lealdade à tribo de origem, que aí ou a gente copia a tribo de origem ou a gente evita a tribo de origem. Ele dá rica noite para você, e hoje eu vou falar do segundo chakra. Ele não é o que o pessoal do kardecismo ensina, ok? Eu vou falar segundo os hindus. Então o segundo chakra ele fica no baixo ventre, na posição com o baixo ventre com coluna, ok? Ele é o nosso principal poder de entusiasmo, realização, bem-estar, criatividade, vontade de viver, E ele é uma grande central, uma das centrais mais importantes, que com a criatividade a gente faz tudo. É a central do carisma, é a central da sensualidade, da sexualidade, da relação consigo, da relação com as pessoas. Tatiane, rica noite para você. Sandra, rica noite para você. Sejam bem-vindas, ok? E essa central... Pasquale, rica noite para você, seja bem-vindo. Então, essa central, ela é de intercâmbio, ela é a energia de concretização das coisas, de ação, de transformação. Muitos pensam que é a central do coração, que é a central da paixão, né? Mas é o segundo chakra, que é também chamado de chakra sacro, ok? E Daniele, rica noite para você. Cristiane, rica noite para você. Beatriz, rica noite para vocês. Sejam bem-vindas. Então, essa central, ela tem, como ela é muito poderosa, ela distribui e intercambia energia consigo e com o mundo. Ela é muito poderosa porque é da onde vem a energia de realização. E uma pessoa faz alguma coisa quando ela está entusiasmada, é muito mais poderoso o que ela está fazendo. Ela faz em menos tempo porque a energia está aglutinada ali, então ela consegue fazer rapidamente. Vera, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, quando a pessoa tá assim desanimada, tá deprimida, né? Tá assim sem ânimo, sem força, sem coragem, E quando ela bota outros em primeiro lugar e esquece das suas próprias necessidades, ela tá com essa central mal. Quando ela também tá muito raivosa, ela tá com essa central mal, porque a raiva, do jeito que a gente usa, é uma maneira destrutiva, e enfatiza o lado vítima de cada um, porque daí tu te revolta contra aquele que te feriu, né? Porque foi injusto aquilo que foi feito. Samanta, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, a importância da gente ter essa central trabalhando bem, trabalhando a nosso favor, é tanto que eu preciso dizer hoje, meu Deus do céu, porque essa central é que mais, como ela é a mais poderosa do ponto de vista de realização, de intercâmbio. Índio, rica noite você, seja bem-vindo. Por isso que ela tem um monte de decretos negativos, pode ter um monte de traumas, ok? Que aí acabam gerando esses decretos negativos, ok? É tanta coisa. Eu tava fazendo hoje um resumo, assim, de tudo que eu precisaria falar para vocês. Daria uma semana e meia.
umas 8 lives para poder dizer tudo que eu preciso dizer para vocês, porque é muita coisa, é muito aspecto diferente, né? E principalmente a questão, já que é uma central tão poderosa, ela é ligada também à vulnerabilidade, ok? Então ela ativa um monte de julgamentos, ela vai lá para o cardíaco e ativa os julgamentos. Quando ela não está bem, ela ativa os julgamentos. A gente não tem compaixão nem de si nem dos outros. E ela ativa um monte de arquétipos. Hoje eu estava fazendo também a lista dos arquétipos que ativa, que eu já vi presente nas minhas clientes. Meu Deus do céu, deu meia folha só dos arquétipos. Eu fiquei impressionada a quantidade de informação que essa central energética, que é o segundo chakra. Não estou falando aqui do esplênico, estou falando do sacro, ok? O segundo chakra, com a visão dos hindus, é a central de realização, é a central de entusiasmo, de felicidade, de alegria, de contentamento, de sensualidade, de sexualidade, de carisma. É aquela pessoa assim que a gente tem vontade de ficar perto, ok? Porque ela irradia uma energia agradável, ela reflete uma energia que ela é um livro aberto, mas não com as páginas em branco, né? Ela é um livro aberto, ela consegue se ver na intimidade, ela aceita se ver na intimidade, ela aceita ser vulnerável, porque a vulnerabilidade é sinônimo de se ver e perceber as suas necessidades. Então, se a pessoa está lá dentro de uma concha fechada, como é que vai se ver, se perceber o que ela realmente precisa, né? E isso se leva para dentro de si mesmo, né? Para dentro do que a gente é, como a gente percebe o mundo, ok? E, puxa vida, é muita informação sobre o chakra sacro. Já falei da localização, a importância de sentir. Muitas pessoas não querem sentir porque já sofreram muito. Isso é derivado dos traumas. Então, quando ela tem muitos traumas, eventos traumáticos que não é seguro sentir, não é seguro ser vulnerável, ok? Não é seguro se mostrar, é aí que os traumas se criam, ok? Então, tem tantas histórias que eu posso contar resumidamente a respeito de clientes, a respeito dessa questão da vulnerabilidade. Ser vulnerável é ruim, e na verdade eu só consigo perceber os dons se eu me mostrar para mim mesmo, e no momento que eu me mostro para mim mesmo, eu tenho essa confiança em mim, eu tenho essa relação boa comigo, eu consigo estar no meio de outras pessoas e também tanto me mostrar como me perceber. Se eu não consigo me perceber, eu não consigo perceber as outras pessoas e não consigo, por exemplo, se sou um terapeuta, eu não consigo atender as pessoas nas suas necessidades, ok? Porque é importante essa troca, né? Quando a gente é vulnerável, a gente está aberto para ser visto, mas é um caminho de mão dupla, a gente também está aberto para ver as outras pessoas, as atitudes delas, os seus significados. E para isso tem ainda o trabalho sobre a questão sombria de ser vulnerável, ok? Que no primeiro chakra a gente viu a questão sombria dos controladores, das pessoas da família que controlam, né? Que tentam manipular as coisas a seu favor, que tentam controlar os outros familiares, né?
E aqui a questão de ser vulnerável, ela abre tantas coisas, tantos assuntos, tanto esse decreto de nunca ser vulnerável. Vou pegar primeiro o trauma, ok? A questão do trauma. Então pode ter acontecido que a pessoa nunca mais, ela decretou que nunca mais quer ser vulnerável, porque no final das contas, o que aconteceu com ela? Na questão traumática, ela pode ter mostrado a sua fragilidade, falar da sua intimidade, falar dos seus pontos fracos, e a pessoa veio e depois lhe deu nos dedos. Pode ser uma pessoa da família ou não, ok? Não precisa ser exatamente uma pessoa na família, mas começa lá na família, tá? E também ambientes instáveis, ambientes de muitas discussões na infância, ambientes de alcoolismo, ambientes em que a pessoa não podia ver o outro quieto, que já tinha que ir lá cutucar, ok? Violência familiar, traumas sexuais, ok? Então tudo isso envolve as questões de vulnerabilidade. Tem muito mais para eu poder dizer a respeito disso. Uma pena que hoje eu não consigo falar sobre tudo. Tá? Então, quando essa central tá ok, ela é uma pessoa que se vê, sabe das suas necessidades, ela aceita a ajuda do universo, que pode ser aquele próximo mais próximo, como de outras fontes inesperadas. Por exemplo, eu tive um cliente que a princípio veio para mim para tratar as questões financeiras. Ele fez comigo um coach de riqueza. Ele foi um coach na parte de riqueza, mas era tudo baseado que ele não aceitava, ele queria se manter quebrado até que a mãe dele ressarcisse ele de todas as perdas que ele teve. Porque na verdade a mãe dele, quando abriu os negócios próprios, ela quebrou muitas vezes. Então o dinheiro que era muito da família foi consumido naqueles negócios. E aí o filho dessa mãe, né? O filho da mãe que estava fazendo EFT comigo, que estava fazendo coach de riqueza, ele tinha esse decreto negativo que eu não vou avançar se a minha mãe não repusesse as perdas financeiras. Como se não houvesse outras fontes financeiras, como se não tivesse a possibilidade de acessar outras formas de suprimento, ok? Então, quando ele ficava naquela tecla, quando ele estava fixo na época naquela tecla, tudo trancou na vida dele. O negócio que ele trabalhava não era bom, ele não tinha uma namorada, uma pessoa que ele se relacionasse bem, não se relacionava bem dentro de casa, não se relacionava bem fora de casa, os negócios davam errado, ele não conseguia passar no mestrado, ele não conseguia bolsa de estudos, tudo engarrafado, tudo trancado, tudo preso, tudo congestionado em função desse decreto negativo de se manter quebrado, tudo nesse segundo chakra, ok? Que é da relação consigo e com as pessoas. Então, quando no final eu consegui limpar essa questão com ele, nós fizemos na época, foram 6 atendimentos, quando eu consegui chegar no nível que ele se permitiu, porque os coaches financeiros, que nem eu falei para vocês, né? Eu vejo no mínimo 7 aspectos dos chakras, mas aí voltado para as finanças. Mas hoje eu tô falando de forma geral, né? Como esse chakra, que é o segundo chakra, ele interfere, né? Que decretos a gente cria, que traumas, quais são traumas de origem, né? Então, assim, ele era filho de pais separados, né? Que já é um processo que já gera grandes perdas, mas ainda tinha essa questão que a mãe, na visão dele, a mãe tinha jogado dinheiro fora em todos os negócios que deram errado, né? Nunca se acertava em nada, nunca prosperava em nada, e foi consumindo aquele dinheiro que poderia, na cabeça dele, tê-lo ajudado a estar acessando outros níveis de riqueza, né? Sendo que, na verdade, ele estava preso. Olha só, ele estava preso, olhando só para a mãe, como sendo a única pessoa que tinha condições de prover alguma coisa para ele, tá?
E esse suprimento, na verdade, é o universo que fornece, que pode, em alguns casos, ser familiar, vir da família, mas pode vir do trabalho, pode vir de novas oportunidades, pode vir de uma herança, pode vir até de uma loteria. Tá? Se a pessoa não se abre para essas possibilidades, fica só focando naquela questão, naquele conflito, tá? Naquele julgamento que é uma pessoa específica que tem que suprir, que tem que dar amor, que tem que suprir financeiramente, a questão do tem que te coloca numa zona conflitiva, que a tua energia vai só para aquilo ali e tu cria um decreto negativo de se manter quebrado só porque essa pessoa fez alguma coisa que foi extremamente desagradável. Então isso pode envolver traumas sexuais, que nem eu falei antes, pode envolver questões com dinheiro, pode envolver questões relacionais familiares, tá? De ambientes instáveis, ok? Aquele tipo de família que quando sai de casa sai bem, quando volta brigando, né? Aquele clássico sábado que se vai ao supermercado, sai a família, parte da família sai, quando volta a tempestade tá armada, chovendo canivete, tá? Então é um ambiente instável. Ou então aqueles momentos de diálogo em que a pessoa mostra sua fragilidade, mostra-se na intimidade, mostra sua vulnerabilidade e o outro vem e escracha, ok? Bota para baixo, a tortura, tá? Com um bullying familiar, né? Se nós pudéssemos, na época, quando eu fui criada, não existia esse termo bullying, né? Mas, ou seja, se eu quisesse resumir a questão do bullying, tá? Entraria como especificidade nessa área, né? E sempre lembrando que cada pessoa digere as coisas de um jeito diferente. Por exemplo, eu conheço pessoas na mesma família que têm perdas, têm os mesmos pais, são criados do mesmo jeito e cada filho se relaciona com os pais de forma diferente. Já tive a oportunidade de atender 2 irmãs, uma super feliz no relacionamento familiar, apesar do pai alcoólatra, e a outra super revoltada. Tá? O que cada uma fez foi o foco que elas deram e a compreensão que elas tiveram do processo. Tá? O pai era alcoólatra? Era. O pai era abusivo verbalmente? Era. Ok? Mas para uma aquilo não fez diferença. E para outra foi o fim da picada. Ok? Então, cada caso é um caso. Nessa hora a gente deve abaixar o julgamento, aliviar os julgamentos, aliviar as críticas, para poder se perceber, né? E sair da mente. Porque normalmente quando a gente sofre, né, tem traumas com relação com os outros, a gente vai para a mente. A gente sai do sentir. E sentir é a coisa mais importante. Tá? É mais importante porque na sensação eu sei exatamente como eu estou, quais são minhas necessidades, o que eu estou emitindo para o universo, ok? E quando eu estou só na minha mente, eu estou de novo, né? Não é seguro sentir, ok? Eu estou falando aqui uma série de decretos desse chakra, que é um chakra muito poderoso, por isso que ele ativa tantos decretos. Ele ativa um monte de arquétipos, tá? E às vezes até desativa alguns, porque tem essa questão de ser a nossa fonte de energia, é a nossa mola propulsora de realização. Então, quando a gente chega, né, e pega o chakra básico, e a gente tá no nível do conflito, por exemplo, alguém disse uma coisa pra gente e a gente tá tentando, né, não aceita o que a pessoa disse, tem uma parte da gente instintiva que não é mental, é lá no segundo chakra, que vai tentar fazer de tudo para mostrar que o outro tá errado. E isso é uma perda de energia, porque cada um tem a liberdade de pensar o que quiser, não é mesmo? Vivemos numa sociedade democrática em que cada um tem direito a pensar o que quiser, vestir o que quiser, na hora que quiser, na quantidade que quiser.
Como vai existir só uma maneira de ver as coisas? Como vai existir só uma forma de sentir? Ok? Então, é importante ser vulnerável, não para levar o guascaço, porque daí é a parte do trauma, né? Mas quando eu estou aberto para me perceber, eu tenho facilidade de perceber o outro e inclusive perceber quando a pessoa é de confiança para a gente contar as coisas, quando ela não é. Quando ela é uma pessoa para receber uma taxa nossa de intimidade, quando ela é uma pessoa para receber mais da nossa intimidade, ok? Então, tem a Brené Brown, ela é uma norte-americana que fala sobre o poder da vulnerabilidade, ok? E a importância de ser vulnerável, mas quando você está na frequência dos traumas, você não vai ser vulnerável. Porque você sabe que você vai levar a pior e você vai criar esse decreto de não ser vulnerável, ok? Que reflete na forma como a gente também julga as pessoas, porque daí a gente usa isso como sistema de defesa. Eu vou ficar bem crítico, né? Eu vou ficar bem alerta a ser crítico, porque daí essa forma que eu julgo o outro, né? Quando a gente aponta o dedo de uma pessoa, a gente está apontando 3 dedos para si, tá? A importância da gente se perceber, se permitir sentir, tá? Tem tanto para falar. Vila, rica noite para você. Elizabeth, rica noite para você. Rosilene, rica noite para você. Miriam, rica noite para você. Sejam Síria, rica noite para você. Thaís, rica noite. Andressa, rica noite. Celina, rica noite. Cláudia, rica noite. Todas sejam muito bem-vindas, tá? Então, para quem achou na semana passada que o segundo chakra, que o primeiro chakra era pesado, né? Porque eram as questões familiares, né? A base de tudo, né? Tem a ver com medo, tem a ver também com a coragem quando tá legal, né? E já tinha um osso duro de roer lá, ok? Agora, como você se sente sendo vulnerável? Estando à amostra, sendo visto na intimidade, é confortável? É seguro? É uma condição que você se sente bem? Imagina você na frente do espelho, despido e outra pessoa importante apreciando. Toda vez que eu faço esse exercício, tem sempre alguém que diz assim: eu me vejo no espelho, me acho ótima. Agora pega uma pessoa que seja importante, pode ser um ator, pode ser uma pessoa que tem importância, tenha peso assim na opinião dela para você, e ela lhe vê despida. E aí é a questão dessa vulnerabilidade, estar à amostra. Tem uma parte a ver com a questão física, mas é muito mais profundo, ok? Isso é um exercício bacana para você fazer com a EFT. Depois, outro exercício bacana que não pode faltar é trabalhar esses conflitos, que eu estava falando antes, né? Sobre as pessoas que a gente quer mostrar que elas estão erradas, né? Até elas mudarem de opinião ou fazer o que a gente espera delas, a gente vai se manter quebrado, parado, estacionado. Imagina, eu já tive várias clientes que eu tratei sobre abusos sexuais, né? E infelizmente algumas delas vieram ao primeiro atendimento, depois não voltaram, quer dizer, eu não pude concluir o trabalho, né? Foi um trabalho iniciado por interesse delas, mas depois elas abandonaram o navio, né? Penduraram a chuteira. E claro que a pessoa que ela fez foi abusivo, tanto que gerou trauma. Mas aí eu ficar parado nisso toda a minha vida, ou então eu não querer que nenhuma pessoa me veja na intimidade, né? Eu não conseguir me ver na intimidade, não ver as minhas necessidades, não solicitar pelas coisas que eu preciso, tá?
E quando eu não vejo as minhas necessidades, não consigo nem bolar um plano de ação. Eu fico assim no limbo. Ou então andando de um lado para o outro, ou correndo atrás da cola, como faz o cachorro quando às vezes implica, né, consigo mesmo, ele começa a correr atrás da cola. Quer dizer, movimentos que não levam a um progresso efetivo, ok? Que a pessoa fica só evitando se ver. Porque o problema dos decretos negativos, né? Eu já falei isso em outras lives, eu tenho uma playlist lá no canal do YouTube, vocês têm que passar lá, que fala só sobre decretos negativos. E eu falo dessa questão que quando a gente cria o decreto negativo, ele é criado para que a pessoa se livre de um problema, de um trauma, para que o trauma nunca mais aconteça, mas ela se livra de outras coisas que ela precisa. Por exemplo, ela criou um decreto de invisibilidade, ou no nosso caso hoje, visibilidade vai ser amanhã, tá? O decreto de vulnerabilidade, ela é vulnerável. Ela nunca mais quer ser vulnerável, por causa que deu um trauma ser vulnerável. E aí o que vai acontecer? Ela não vai estar mais exposta aos outros, mas ela também não está exposta a ela mesma. Porque o decreto negativo, ele não é seletivo. Então, cada vez que a pessoa gera um decreto negativo, ele pega todos os aspectos. Então, ok, tu não sofre mais aquele problema, mas tu não recebe nenhum outro benefício relacionado. Ok? Então, no chakra básico, né, que foi que a gente viu na sexta-feira, aparece um monte de coisa, né? A fruta não cai longe do pé, filho de peixe, peixinho é. Tudo isso é ligado ao decreto negativo, né? Que por lealdade à tribo a gente procura ou copiar ou tenta evitar, porque aquilo é extremamente desagradável, né? No chakra sacro, no segundo chakra, você vai ter essa questão. Uma das questões não quer nunca mais ser vulnerável, tá? Então a importância, falei primeiro, fazer FT para os traumas, e normalmente traumas a gente não consegue trabalhar sozinho, tá? É muito forte, é muito punk, tá? É muita dor, e aí a pessoa tenta evitar a dor, mas na verdade ela tá carregando a dor com ela, né? Enquanto ela não cura aquilo ali. Ok, aconteceu, mas é necessário se permitir seguir, tá? Então, ela às vezes se mantém quebrada, porque o outro nunca se desculpou. Ela se mantém quebrada também porque o outro nunca aceitou que errou, ok? Então, tá sempre dentro da zona de conflito, porque o relacionamento, quando tá ok, é pacífico. Quando não tá, é conflitivo, ok? Ou tá tentando provar que o que o outro tá dizendo a seu respeito tá errado, ok? Vou ficar aqui parado até que o outro perceba que ela tá dizendo sobre mim é errado. Vou me manter quebrado, vou me manter parado. Isso é uma coisa muito triste, né? É um desperdício de potencial, é um desperdício de resultado, de interação com o mundo. E assim, quanto mais traumatizado esses primeiros chakras, maiores são oportunidades de realização que a pessoa está deixando de lado. Pode ser das questões mais simples até as mais complexas, ok? Então, imagina, ok, a pessoa está prosperando, ela tem um certo nível de saúde, mesmo com esses chakras, primeiro e segundo, trancados, né, para o intercâmbio. Mas imagina se estivesse solto, que é um dos medos que as pessoas têm, né? Quando às vezes elas não querem se ver, porque se eu me soltar completamente, se eu me perceber completamente, que bicho vai vir, né? Muitas pessoas têm medo do seu próprio poder, da sua capacidade de relação consigo, com o mundo, com o universo, com as pessoas, ok? Então, assim, se tá mal essa central, tem muita injustiça guardada que precisa ser tratada,
tem muito dessa questão dos conflitos, né, interpessoais que precisam ser trabalhados, tá? E esses decretos eles não podem faltar nas sequências de EFT, que sejam mencionados, que sejam liberados, né, que tenham a intenção de ser deixados de lado. Eles serviram por algum tempo, a única coisa que a gente sabia fazer na época para se defender, ou para não ser agredido, ou para não viver momentos instáveis, ou para não ser massacrado, né, em algumas vivências. Mas o mais importante de tudo é que a pessoa tenha a percepção de si, né? E como qualquer chakra, não pode faltar o lado sombrio, tá? Por trás do lado sombrio tem um grande potencial não exercitado, ok? Tem o lado luz e o lado sombra, mas só trabalhar o lado luz não resolve. O lado sombrio, ele é parte do leão enjaulado, do animal feroz, que parece que mora dentro da pessoa, que não aceita se ver na intimidade, não aceita ser vulnerável, não aceita estar exposta. Tem uma parte dela que ela precisa trancafiar. Tá? Eu tive uma cliente que o lado dela trancafiado, ela não suportava gente que enlouquecia. Tá? Então aí nós estamos falando do lado sombrio, ok? Não suportava ver gente que enlouquecia, que perdia o controle. Não é socialmente correto perder o controle, não pode perder o controle. E aí eu perguntei pra ela, ok, se fosse uma pessoa, seria o quê? A louca? Ela disse, a louca. Detesto gente louca. Pessoa que perde o controle é uma louca. E aí nós fizemos EFT, primeiro pro lado esse que ela sentia que ser louco é ruim. E aí quando ela liberou isso, nas sequências de EFT, apareceu qual era o lado bom de ser louco. E aí eu deixei que ela respondesse isso, porque quando a gente faz EFT e a gente diz para a pessoa qual é a mensagem escondida, ela não deixa vir a mensagem dela, ela vai ouvir a mensagem que o terapeuta tem para ela. E aí tá mal o atendimento. Ok? Então, é deixar a pessoa, eu ajudo, né? O terapeuta EFT deveria só ajudar a remover o bloqueio, para que na pessoa florescesse o que já tá lá. Ok? As respostas já estão dentro, o que ela precisa fazer já tá dentro, já mora dentro. O terapeuta só vai usar uma técnica para desbloquear essa visão de si mesmo. Ok? Então aí, ela me disse uma coisa até que pra mim foi inesperada, eu nunca tinha visto esse tipo de resposta. Ela disse assim, a louca é a brincalhona, que faz as coisas fora da casinha, a que é criativa, a que se diverte. Então a louca dela era uma mistura de louca com palhaça, né? Já o aspecto do palhaço eu já encara um pouco diferente, né? Quando a gente não suporta, assim, a personalidade da pessoa brincalhona, a gente, pra que essas risadas aí desmedidas, né? Toda a questão da pessoa estar interagindo com o mundo com a risada, né? Aquele som alto incomoda, tá rindo do quê? Do que essa pessoa tá rindo? Então, essa sensação, ela é ligada também à questão da pessoa que não leva as coisas a sério, não interage com o mundo de forma séria. Olha só quanta mensagem, uma única central, e quanta castração, o cinto de castidade, né? Ele é desses julgamentos aí, e na verdade a gente ativa os julgamentos porque a gente não quer ser vulnerável. Não quer ser visto de forma integral, ok? Ser como se é não é correto, não é social, não é sociável. Então, depois de todas essas loucuras aí que eu falei hoje, a louca... Ai, eu adoro a história da louca. Tinha uma época que o pessoal dizia assim, ai, tu tem uma risada de bruxa. Eu falei assim, ai, muito obrigada.
Então a importância da gente se permitir ser a gente mesmo, tá? Precisa da vulnerabilidade, ok? Os outros nos feriram, nos machucaram e a gente entrou na concha, tá? Se trancou na concha, tá? Que acaba refletindo no terceiro chakra, que reflete no quarto chakra, tá? E então, assim, a importância da gente no quinto, no sexto, no sétimo, não vou falar hoje sobre eles, porque a gente já tá passado da hora, tá? Mas a importância da gente se olhar, se ver, se permitir se ver, tá? E para isso é bom baixar os julgamentos, ok? Quanto mais a gente se julga, a gente julga os outros e aí a gente se tranca, ok? Quando a gente é muito julgado pelos outros, a gente não se tranca. Então imagina a gente 24 horas se julgando, se criticando, se dando porretada, tá? Se enclausurando. Não quero me ver, não preciso me ver. Uma vez uma cliente disse assim num curso que eu estava fazendo aqui em Pelotas: eu não vejo nada na frente do espelho. Tu disse pra me ver sem roupa, eu não vejo nada. Pois é, a pessoa não tá querendo se ver, né? Como assim? Como não se vê? Como é que vai perceber suas próprias necessidades? Então, eu tenho aqui tantas folhinhas, tantas coisas para falar para você sobre essa central, mas eu quero falar especificamente sobre o lado sombrio. Hoje nós vamos fazer um exercício sobre o lado sombrio. Eu quero que vocês pensem, feche os olhos, respira fundo e pense numa pessoa que seja muito carente. Tá sempre pedindo algo. Sempre precisa ser sustentada, suportada, porque parece que ela nunca tem forças próprias. Ela sempre tá pedindo algo para alguém. Eu fiz esse exercício com tantas pessoas. E cada vez que a gente faz, quando essa imagem se acalma dessa pessoa e o nosso asco reduz, tá? A gente consegue captar no que ela se exercita. Porque o lado sombrio é assim: a gente primeiro tira o asco da coisa e aí a gente começa a perceber no que ela se exercita e por que a gente não está se exercitando nisso, então. Tá? Justamente por causa do asco a gente não consegue se exercitar naquela condição. Não é que a gente vai ser o carente, mas todo carente tem um exercício que ele está fazendo, por isso que ele está naquilo ali. E aí, toda questão relacionada eu deixo de exercitar. Por exemplo, se fosse meu decreto negativo nunca tomar café, aí eu não sei o gosto do café descafeinado, eu não gosto do café, o cappuccino, porque é misturado com café, eu não tomo o café suave, eu não tomo café forte, eu não tomo café moderado, eu não tomo nada de café. Então aí eu não acesso nada de café. Tem gente que gosta do cheiro de café. Eu não gosto nem de cheiro de café. Isso quer dizer o quê? Eu risquei o café da minha lista. Tem benefício. Hoje tem o café X, que eu não vou citar o nome, que é usado até para emagrecer, blá blá blá. Mas eu não uso café. Não gosto nem do cheiro do café. Então eu não pego nem as questões ruins, mas eu também não pego os benefícios. Então o lado sombrio é a mesma coisa. Eu repudio tanto aquela coisa que eu não pego. Claro que eu não vou me permitir me exercitar daquela forma desconfortável, desagradável, inadequada, mas eu também não pego o benefício. Por exemplo, se eu tivesse pavor de faca. A faca é só um instrumento, né? Então daí, me cortei com faca, então eu tenho pavor de faca. Agora eu só como com garfo e colher. Então aí eu cozinho o alimento para nunca precisar usar faca. Alguém corta frutas para mim.
se eu preciso de faca para alguma coisa, eu uso outro instrumento. O que eu estou evitando? De usar os benefícios da faca. Qual é o benefício da faca? Eu corto o alimento do tamanho que eu quiser. Numa cirurgia, é o bisturi, que tira a enfermidade. Então, tudo isso eu estou deixando de me beneficiar e beneficiar até outras pessoas, porque eu não estou usando, porque eu repudio completamente. E onde eu repudio completamente, eu não pego os benefícios. Então, assim, não tentem entender isso, ok? É uma coisa que o corpo sente, ok? E a gente não tem explicação para isso, na verdade. Se eu quisesse falar detalhadamente disso, mais e mais pessoas diriam, não, eu não tenho isso não. Porque elas estão no modo negação, porque elas estão na frequência do julgamento. Então, aqui na mente, elas não estão no sentir. Segundo chakra é sentir. Segundo chakra, sentir. E é com as sensações que a gente planeja mudanças ou mantém a mesma linha de atuação. Irradia para o universo ou mantém com as mudanças outro nível de irradiação para o universo. Ok? E claro, os resultados do universo são outros, né? E se ouvir é muito importante nessa hora. Aí você vai saber até o que você precisa solicitar. Então vamos primeiro nessa pessoa que é carente, né? Muito carente, emotiva, né? Que ela não se sustenta por si só. Né? É como se ela fosse sempre um ponto frágil. Ela é pura fragilidade. Ok? Essa pessoa chora por qualquer coisa. Ou então está sempre se escorando nos outros. Claro que os outros estão se permitindo ter escora, né? Ser escora. Mas é uma pessoa que está sempre no módulo de dependência. Ok? E essa questão aí, ela é muito importante que vocês visualizem essa pessoa e visualizem essa pessoa justamente no momento que ela tá lá no... Ai, por favor, me ajude. Ai, por favor, me supre. Ah, por favor. Tá naquele módulo assim, ranço. Ativa ranço. Ok? E aí, nós vamos fazer... Respira fundo e solta. Ponto de karatê. Mesmo que essa pessoa seja extremamente desagradável, eu às vezes tem até asco dela, muito carente, sempre pedindo ajuda, nunca se mantendo, sempre desagradável, tá sempre precisando de algo. Eu escolho me honrar com essa visão de asco dessa pessoa. Mesmo que essa pessoa seja desagradável, sempre frágil, que me dá um nojo, eu escolho me honrar com esse nojo dessa pessoa. Frágil, carente. Mesmo que eu olho para a pessoa carente, sempre pedindo, sempre solicitando algo. Isso me incomoda muito, porque ela não aprende a se virar. Eu escolho honrar que por negar esta pessoa e a sua atitude, eu estou negando um dom importante em mim. Topo da cabeça. Essa pessoa completamente desagradável, carente, mimada, chora em qualquer lugar, solicita ajuda sempre, sempre gosmenta, grudenta, sempre na frequência do eu preciso tanto.
sempre parecendo tão infantil. Tenho asco de pessoa carente. Tenho asco de pessoa que não sabe se manter. Por que que é tão carente assim? Por que que é tão frágil? Por que que é tão desequilibrada? Eca desse tipo de gente. Não quem me diga que é bom ser assim, grudento, carente. Sempre assim se fazendo de fraca. Sempre tão frágil. Que coisa horrorosa. Eu fico imaginando se seria possível eu perceber que nesse eu preciso dela. Não posso negar que ela sabe solicitar as coisas que precisa. Primeiro ela vê o que ela precisa. Ela aceita que precisa coisas. Ela aceita receber coisas da vida, do universo, das pessoas. Ela está aberta a receber auxílio, amparo, ajuda de todas as fontes saudáveis. Muitas vezes eu não estou aberta nem para mim mesma. Muitas vezes eu não estou nem me vendo. Muitas vezes não estou me ouvindo. Tudo por causa dessas críticas. Tudo por causa desses traumas. Tudo por causa desses decretos. Eu vejo essa pessoa carente. E eu vejo o quanto agora eu rejeito a vulnerabilidade. Eu rejeito ser suprido. Então, como posso prosperar nas diferentes áreas? Se eu não consigo nem ver o que eu preciso. Eu me abro para me ver. Começo a me abrir para me perceber. Começo a me dar uma chance de me ver mais profundamente. De aceitar a ajuda do universo. De não sentir que ser aberto para a vida é ruim. Eu solto o medo de solicitar o que eu preciso. Eu solto essa angústia de ser visto na intimidade. Eu me dou uma chance de ser suprido pela vida, pelas pessoas. Todo suprimento pode ser bom. Depende só de como se usa. Outras pessoas às vezes abusam na solicitação. Não significa que eu preciso me privar de solicitar. Não precisa ser assim que eu me bloqueie completamente de ser servida, atendidas as minhas necessidades. Eu aceito ser suprida pelo universo. Eu aceito me ver melhor e atender e me permitir ser atendida nas minhas necessidades mais profundas. Respira fundo e solta. Então a importância de fazer mais essa sequência de RT. E existe um outro lado que hoje nós não vamos ter tempo de falar. Nós já estamos há 40 minutos na live e o pessoal já deve estar cansado, mas tem o lado da sexualidade também, a sexualidade reprimida. Eu acho que eu vou tocar nesse assunto mais ainda, né? Para que vocês possam ter uma noção mais plena. Essa central, ela tem 13 decretos negativos, ok? Hoje eu só falei do lado sombrio, ok? E falei de um dos decretos negativos, que é o decreto de não ser vulnerável, tá?
Bacana que vocês curtiram aí, mandaram os coraçõezinhos pra mim, coisa mais fofa. É bacana também que vocês compartilhem essa live no Facebook, para que outras pessoas possam ter acesso a esse material. É tão importante esse material, tão esclarecedor. Para mim fez uma tremenda diferença na minha vida no final de 2010 e continua fazendo, porque quanto mais a gente rejeita aspectos das pessoas, a gente está deixando de acessar ferramentas nossas. É importante acessar lives anteriores que você vai se beneficiar mais. Vai no canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's. Tá? Lá vocês têm a possibilidade de acessar tanto material. Eu estou chegando aos 260 vídeos, tá? E a questão assim a Rosilene está comentando, que eu vou responder só essa pergunta. A Rosilene está comentando assim: não me veio ninguém, veio só a mim mesmo. Significa que tu te rejeita, né, Rosilene? A importância, e significa que tu te acha uma tremenda petichona, não gosta dessa tua questão assim de estar sempre pedindo ajuda, né? E aí essa rejeição de si mesmo leva a um processo de não acessar esses teus dons aí. Que dons? De se ver melhor, de estar aberto para receber da vida, de interagir com prazer com a vida, de interagir com entusiasmo com a vida, né? E tudo que a vida tem para dar. Claro, essa imagem que tu percebeste aí é a imagem de ti mesmo, que na verdade a gente julga os outros conforme se julga e 3 vezes pior se julga. Ok? É importante ter essa percepção que na verdade é uma rejeição de si mesmo, né? E principalmente rejeição de ferramentas que a gente pode usar nessa vida com maior produtividade, maior entusiasmo, maior resultado. Ser essa casa de energia, tá? Que é o 2º chakra. Uma rica noite a todos. Quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, compartilha, comenta, deixa suas dúvidas, ok? É importante curtir os vídeos, que aí eu sei que o pessoal tá gostando, tá assistindo, tá percebendo as mensagens, e aí eu posso passar mais material para vocês. Uma rica noite para vocês, até amanhã 8h30 da noite, e nos vemos, tchau!